Boa noite, meus protagonistas. Vamos aqui para a gravação de continuação de forças, né? Quem assistiu os slides anteriores, né? Os exercícios, os vídeos que eu mandei lá no Instagram, tá acompanhando a ideia de forças, né? Nós temos 6 forças, né? Força de contato, força a peso, força de atrito, força de resistência, força de dinâmica, entre outras forças que nós vamos trabalhar de acordo com o passo a passo nosso aqui do Instagram, tá bom? Então, como eu não compartilhei, eu tinha gravado o vídeo, de repente eu vi que só estava a minha voz falando e minha imagem, não tinha ido o slide. Resolvi gravar de novo e passar os slides para vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela. Tá? Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Indo para o início do slide. Acho que agora foi. Isso. Vamos lá. Ok. Professor Adriano, força de atrito estático. Aí aquela frase motivadora, né? Somente você vai encontrar o sentido da sua vida. Ou seja, viver experiências surpreendentes e combater em grandes guerras, né? Fica a dica para vocês, que é vocês que vão lutar essa guerra que vocês têm aí encontrar no futuro ou aqui para frente, tá? Instagram, adriano.romano.31. Curte lá, indica para um amigo. Vou estar postando mais aulas de química, física, outras de matemática para estar auxiliando. Mas o engajamento é mais nas aulas de física e química, tá bom? A pedido de vocês, de repente pode ter alguma aula de matemática que eu posso estar postando. Vamos lá, começar a ideia. Força de atrito. O que é força de atrito, professor? É uma força que resiste a um movimento. Pronto. Aquela força em que, quando eu coloco um objeto, ou empurro, ou eu atraio esse objeto para o meu sentido, eu quero trocar o sofá de lugar. A esposa vai lá, pede, amor, troca o meu sofá de lugar. Eu vou tentar trocar. Só que eu tenho atrito do chão. Dependendo da massa do objeto, e se a minha força não for maior que a força de resistência dele em contato com o chão, com o campo gravitacional, eu não consigo deslocar esse sofá. Mas se eu aplicar uma força maior, você vai ver que isso daí é uma força que a gente vai deixar lá para a dinâmica. Eu coloco esse sofá em movimento, né? Então, vamos lembrar que força de oposição ao movimento. Troca entre duas superfícies. Atrito dinâmico, um exemplo, ou cinético, é o de movimento, quando eu coloco em movimento. O estático é o que nós vamos trabalhar. Agora eu estou num piso aqui que é um porcelanato. Se eu tivesse numa superfície áspera, seria mais difícil ainda eu deslocar esse sofá. E se fosse uma superfície colante, professor, mais difícil ainda. Então, quanto maior é o coeficiente de atrito, maior é a força que eu vou ter que aplicar para colocar esse movimento nesse objeto, no que eu estou levantando. Um exemplo, estou aqui na normal, estou levantando um objeto. Então, eu preciso adquirir uma força, né, contrária à força-peso, que a gente vai falar força normal. Só que a força ali é de levantar, então nós não estamos com isso, nós estamos com contato. Agora, se esse objeto estiver em contato com o piso e eu estou tentando incliná-lo, eu vou ter também a força ali de resistência, ok? Então, vamos lá. Quando há um movimento relativo entre os corpos, né? Quando não há um movimento relativo entre os corpos, assim se chama de atrito estático. Se há, é relativo dinâmico. Então, quando há movimento relativo entre dois corpos, por exemplo, eu tenho a esteira, que eu preciso desse atrito para me manter em pé ali na esteira. Só que ela está no movimento e eu vou contra esse movimento, então eu tenho que aplicar uma força contrária. Só que os dois objetos que estão encontro ali em contato, estão em movimento, em sentidos contrários. Então, eu estou vencendo a força de atrito e a esteira está aplicando uma força contrária, né? Para que, se eu mantenho mesmo a velocidade, eu vou para o outro sentido e eu acabo caindo da esteira. Por isso que não é bom aumentar a velocidade da esteira sem ter uma força de resistência sobre aquele movimento, né? Força de atrito estático. Aplicando uma força F na horizontal sobre um corpo, este não se mover. Quer dizer, se eu não movimentar, quer dizer, a força de atrito estático é maior. Quer dizer, a força de atrito, eu não consegui romper. Um exemplo, se eu puxar um caminhão, eu não consigo, né? Mas é porque a minha força aplicada é menor que a força de resistência. Agora, se eu pedir para um guincho de caminhão vir e puxar, esse caminhão entra em movimento, porque ele quebra essa força, né? Ele coloca-se em movimento nessa força. Mas olha que legal. A força-peso, vou colocar um laserzinho vermelho aqui para ficar legal, pontinho laser, né? Ó, a força-peso e a força normal, ela tem o mesmo sentido. Por isso que a gente fala que a força-peso é massa vezes a gravidade. Né? Pela aceleração centrípeta da Terra, tudo tende a vir para o centro. E a força normal é o contrário, no sentido contrário, lembra do vetor sentido contrário, porém é a massa vezes a gravidade também, porque eles estão no mesmo eixo, na vertical aqui, ó. Agora, olha na horizontal aqui, ó, tem uma força aplicada, a força de atrito deve estar ao contrário. E se eu fosse fazer essa força R? Aí nós vamos trabalhar com a ideia de decomposição de vetores, lembra lá?
Eu vou ter que olhar primeiro o ângulo para o eixo Y e o ângulo para o eixo X, né? Então, vou usar a ideia de seno e cosseno. Lembra disso, né? Foi uma aula de vetores, assiste, quem não assistiu, tá bem fácil entender a decomposição de vetores. Então, nós temos aqui um exemplo, a decomposição da força R1, em dois componentes temos a força normal no sentido do Y, né? E a de atrito no sentido de X, né? A normal está no sentido de Y e a de atrito está no sentido de X, contrária da força F, que é essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, se eu levantar esse objeto, eu tenho que favorecer a normal contra peso, né? Olha a força de atrito, aplicamos uma força F1, né? Se nós olharmos aqui, temos que o equilíbrio da força normal pela força peso, então a normal é igual a peso, e também há equilíbrio na força 1 com a força de atrito, porque uma está no sentido, a outra está em outro contra o sentido. Mas estão. Agora, a força de atrito estático, quando mais aumentarmos o valor da força na horizontal sobre o corpo, maior será a força de atrito estático para resistir. Mas se a normal permanecer com o seu valor inalterado, a força de atrito estático é variável. Ou seja, porém, se eu aumentar um certo limite, eu vou passar da força máxima de atrito, que é aquela que resiste. Aí eu coloco o objeto em movimento. Então, professor, quando o corpo está em iminência do movimento, é quando aplicamos uma força máxima sobre aquele objeto. Se nós aplicarmos uma força máxima, a força de atrito máxima for igual, nós não colocamos o objeto em movimento, mas se for maior, esse objeto entra em movimento. Ah, professor, e como é que nós calculamos? Nós vamos ter que calcular aqui, ó, a resistência máxima pelo ângulo da normal pelo atrito. Olha aqui, ó. Olha, se eu olhar para esse ângulo aqui, o que é normal, né? A normal, olha aqui, ó, para normal. A normal está no sentido ou contra o sentido? É isso que vocês precisam enxergar. A FAT está contra o sentido ou no sentido? Está cateto oposto ou cateto adjacente? Então, vamos olhar. Lembrando, gravem essa relação aqui, ó. Isso é mais importante. Até mudar o pontinho aqui para vocês, tá? Ficar fácil de entendimento. Opa, vamos lá. Travou aqui. Vamos lá, então. A força de atrito máximo é igual ao produto da normal pelo coeficiente de atrito estático. Não dinâmico, estático, porque a gente não está colocando em movimento. Então, quando a força de atrito máximo for esse produto, ok. Se esse aqui for maior, já quebra essa força de atrito máximo, né? Então, vamos lá. A força de atrito estático é a determinação do coeficiente. Como é que eu calculo o coeficiente de atrito estático, professor? Pessoal, no plano inclinado, eu tenho a normal e a peso. Só que se ele estiver no plano horizontal reto, eu não consigo, porque elas estão em equilíbrio. O que eu faço? Eu vou elevar esse plano inclinado, ó, elevando o plano que está na horizontal para um plano inclinado, gera um ângulo. E esse ângulo vai determinar para mim o quê? A resultante, né, força máxima, pela peso. Aqui nós temos a normal atuante, né? Então, não podemos esquecer disso, que tem uma normal, um corpo normal aqui. E nós temos a de atrito aqui também, né? E nós temos, quando a gente quebra essa barreira, esse objeto entrando em movimento, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Se a força atuante, peso, for de contato, nós temos o quê? Que a decomposição das duas forças em suas componentes perpendiculares e paralelas ao plano inclinado é... Olha que legal. Se eu olhar para o eixo X, vamos olhar para X aqui, ó. Nós inclinamos o plano. Então, vamos olhar para o ângulo, né? Se eu quero saber essa resultante em X, então, eu vou olhar para esse ângulo aqui, ó, em X. X. O que está esse ângulo é oposto. Então, para X é o cateto oposto. Então, a força-peso está cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa aqui, ó, do ângulo. Se tivesse desse lado aqui, na eixo amarelinho, seria adjacente. Vai ficar mais fácil, eu vou marcar aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Então, eu estou olhando para esse ângulo aqui, gente, né? Para deslocar essa força normal aqui, ó. Então, aqui é a hipotenusa, né? Aqui é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente, se eu olhar para esse ângulo, tá? Ah, professor, então para X eu vou usar peso vezes o seno de θ. E se fosse para normal em Y? Vamos olhar para normal em Y, né? A normal em Y. A normal está no cateto adjacente. E a resultante R está na hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno de θ, tá?
Então, sempre analisar o plano inclinado. E se eu observar o plano de baixo aqui, professor? Pode usar isso aqui, gente, ó. Essa relação, ó. No eixo X, ó. Ó. Esse peso está oposto, né? E o X, nossa hipotenusa, né? Essa força-peso está na hipotenusa pelo X que está oposto. Não muda, a relação é seno. Mesma coisa se eu olhar para a normal, cateto adjacente pela hipotenusa. Também vai dar o cosseno, tá? Sempre observar o plano. Mas, professor, assim, nessa figura, decompõe a figura numa... Aqui eu fiz várias marcações, para você entender que tem a normal, que está no eixo Y, né? E a força FAT, e né, a força 1 aplicada, que vai deslizar, está no eixo X, tá? Então, só para decompor, ó, o eixo aqui, ó, está em X. Se você usar esse ângulo aqui, ó, você pode usar esse ângulo como referência. E em Y, né? Você vai olhar esse ângulo também como referência, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Daqui a pouco a gente faz um exercício e fica mais fácil de compreensão, tá? Então, em Y há equilíbrio entre a normal e a peso. Então, a normal é igual a peso é cosseno, né, de θ. Em X há equilíbrio da força de atrito, que é peso igual a seno de θ. E, professor, quando eu vou relacionar a força de atrito estático? Gente, não é cobrado muito a decomposição. Passei só para vocês entenderem como a gente chega. Mas, normalmente, eles cobram mais atrito dinâmico, tá? Que a gente vai trabalhar na próxima aula. Mas, determinar o coeficiente de atrito estático nada mais é que a tangente de θ. Como assim, professor? Porque a gente viu na decomposição que nós temos cateto oposto, deixa eu pôr no slide aqui, ó. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Nós temos a força que vai usar o seno e a força que vai usar o cosseno. Porém, cateto oposto pelo cateto adjacente nada mais é que a tangente. Então, para determinar em um plano inclinado, o coeficiente de atrito, normalmente nós usamos a tangente de θ. Você vai precisar saber desse valor para esse valor. Daqui a pouco a gente faz um exercício e você vai compreender, ok? Então, executando a razão, tangente de θ nada mais é que y oposto pela adjacente x, tá? Então, terminamos essa aula sobre atrito estático. Atrito estático, o que você precisa saber é que aquela força que impede o movimento, que é contrária ao movimento, mas nós temos o dinâmico. Mesmo que o dinâmico tenha um pouco de força que tende a impedir o movimento, ele não é maior que a força que coloca em movimento. Então, a força que coloca em movimento, ela é maior, por mais que tenha um desgaste do meio, né? Mas ela está em movimento, isso é dinâmico. Quando não sofre um movimento, é estático. Muito obrigado, espero a todos terem entendido.